Olá, nono ano, vamos então começar a nossa 13ª unidade do ano e a primeira unidade do quarto bimestre. Estamos entrando então já na reta final do nosso ano letivo, restam apenas 4 unidades para nós encerrarmos e esta é a primeira unidade do quarto bimestre. Nesta unidade, nós vamos estudar o neoliberalismo, globalização e crise socialista. Então, gente, nós paramos estudando lá o final da Guerra Fria e agora nós vamos ver as consequências do final dessa Guerra Fria e alguns elementos que vai perdurar até os nossos dias, por isso é necessário bastante atenção para compreender essa unidade. Então vamos lá. Lá no século XX, vocês se lembram, nós estudamos recentemente que o mundo passou por 2 guerras mundiais além da Guerra Fria. E a partir de 1950, quando acaba a Segunda Guerra e começa a Guerra Fria, aqui em 1950, mas a gente pode até colocar 1945, o mundo vai ser dividido em 2 blocos, o bloco capitalista e o bloco socialista. E vocês se lembram, quando nós estudamos a Guerra Fria, que o mundo ficou num alto nível de tensão com a possibilidade de um novo conflito. Só que agora esse conflito poderia ser mais uma vez em escala mundial, como já tinha sido na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, poderia ter uma terceira guerra mundial, só que agora com o uso de bombas atômicas e bombas de hidrogênio, bombas de destruição em massa. E é claro que as pessoas já tinham percebido rapidamente que se todos os países que eram potências militares resolvessem utilizar bombas atômicas, o mundo não ia conseguir sobreviver. O mundo seria destruído por conta desses conflitos políticos, ideológicos, tá certo? Então, foi décadas de um alto nível de tensão no mundo inteiro. Sendo liderado, como nós já estudamos, pelos Estados Unidos e a União Soviética, que eram as potências mundiais e que pretendiam ampliar suas áreas de influência, estabelecendo bases em países, inclusive latino-americanos, e também atuando na emancipação das colônias europeias, africana e asiática. Então, eles tentaram ampliar suas áreas de influência, aqui no caso da América Latina, países que viviam ditaduras e etc., e também lá na África e na Ásia, tentando ajudar esses países a se livrar da dominação europeia. Mas, claro, tudo isso desde que esses países aceitassem a dominação deles, ou seja, trocando uma dominação por outra. Porém, quando nós chegamos nos anos 80, haverá uma fragmentação do bloco socialista. O bloco socialista não vai conseguir se manter. Em consequência disso, o bloco capitalista se fortalece bastante. E o que vai predominar no bloco capitalista vai ser a ideia neoliberal, certo? E com uma globalização da economia mundial. Então, esses princípios é que vão nortear o mundo a partir de agora. O neoliberalismo e a globalização da economia. Foram eventos que contribuíram com a Guerra Fria e com o surgimento da chamada nova ordem mundial, ou seja, da nova organização do mundo. Vamos começar então com o neoliberalismo ou o modelo liberal reinventado. Gente, nós já estudamos o liberalismo, lembre-se que o ano passado, quando nós estudamos as ideologias do século XIX, eu pedi para vocês guardem essa unidade sobre o liberalismo. Nós vamos usar ela no ano seguinte, praticamente o ano todo. E aqui, mais uma vez, faz-se necessário vocês se lembrarem que nós estudamos de liberalismo lá no 8º ano. Mas o que vocês precisam saber, se lembra já é suficiente, é que o liberalismo pregava a não intervenção do Estado na economia. Em outras palavras, o Estado não deve se intrometer na economia porque o Estado ele é capaz de se regular sozinho, ele se autorregula, não precisa de intervenção do Estado na economia. Essa ideia ela vai fortalecer lá no século XVIII, ela nasce e se fortalece no século XVIII, mas o liberalismo vai ter o seu auge no século XIX. Aliado com a expansão imperialista que nós já estudamos também, quando países europeus perceberam que lá na Europa já estava esgotado o mercado consumidor, fonte de matéria-prima e assim por diante, vai explorar outros lugares, que nós vimos que foi a África e a Ásia, para então expandir sua dominação. Isso fazia parte das ideias imperialistas. E esse liberalismo que nós já vimos, que vocês conhecem, vigorou até a crise de 1929.
Vocês se lembram que há pouco tempo, quando nós estudamos a crise de 29, nós falamos que a crise de 1929 foi a demonstração de falha do liberalismo. O liberalismo falhou. Essa não intervenção do Estado na economia foi responsável pela crise de 29, que foi um tremendo desastre. Bem, o que os países, os governantes, a partir de 1930 começaram a fazer? Bem, deixar o liberalismo como estava levou a uma crise. Nós não queremos outra crise. Então, precisamos mudar a nossa forma de lidar com a economia. E aí, muitos países vão adotar uma política conhecida como política do estado de bem-estar social, ou welfare state. Então, a política de bem-estar social. O que essa política de bem-estar social pregava? E aí, preste atenção para vocês comparar lá com o liberalismo. A política de bem-estar social pregava uma forte intervenção do Estado na economia. Lembre-se, o liberalismo era contra a intervenção do Estado na economia. A política de bem-estar social, o Estado de bem-estar social, pregava o desenvolvimento econômico e pregava que o Estado deveria evitar novas crises econômicas. Então, para o Estado evitar novas crises econômicas, é evidentemente que ele tem que interferir na economia. Só que a política de bem-estar social, gente, ela vai começar lá na década de 30, quando ocorreu logo após a queda da Bolsa de Nova York em 29. Mas nesse período nós teremos a Segunda Guerra Mundial. Quando acaba a Segunda Guerra Mundial, vem a Guerra Fria de 46 a 86, que vai ser aquele mundo bipolar que vocês conhecem muito bem, que nós já estudamos. Durante a Guerra Fria, lá no final dos anos 70 e início dos anos 80, alguns países vão começar a abandonar a política de bem-estar social e vão recuperar aqueles princípios liberais. Então, vejam, tudo que nós estamos falando aqui, nós estamos falando de país capitalista. Então, países capitalistas sofreram com a crise de 29. Resolveram substituir o liberalismo pelo estado de bem-estar social. Aí a economia se fortalece, vai ter os conflitos mundiais, vai ter a Segunda Guerra Mundial. Quando chega então na Guerra Fria, alguns países então vão retomar as ideias liberais capitalistas. Só que, o que eles perceberam? Bem, não dá para adotar o liberalismo de antes de 29, porque ele falhou. Seria uma burrice tremenda você adotar um sistema que você já sabe que falhou. Então, o que eles vão fazer? Eles vão adotar princípios liberais, mas adaptados às novas realidades, adaptados às circunstâncias daquele momento, da década de 70 e 80. Na década, gente, do nascimento dos nossos pais, tá certo? Nossos pais já tinham nascido nesse momento. Então, eles vão recuperar essas ideias liberais e vão adaptar a realidade do momento. Então, esses princípios a gente já não pode mais chamar de liberal porque eles foram modificados. Por isso, ele vai ser chamado de neoliberal, ou seja, novo liberalismo, tá certo? Neoliberalismo, o novo liberalismo, um liberalismo adaptado para aquele momento. E esse neoliberalismo vai ganhar muita força na década de 80, tendo como principal representante, principais líderes, a Margaret Thatcher lá no Reino Unido, ela é a primeira-ministra no Reino Unido, e também o Ronald Reagan nos Estados Unidos. E aí, gente, qual era a ideia neoliberal? Substituir o estado de bem-estar social, que tinha uma grande participação do Estado, por um modelo em que havia um Estado mínimo. Ou seja, o Estado, a partir de agora, deveria ter a menor influência possível na economia. Veja, o liberalismo tradicional é nenhuma interferência na economia. O neoliberalismo é interferência mínima na economia, certo? Ou seja, o Estado deve se limitar às atividades que somente ele pode fazer. Por exemplo, a defesa, a segurança pública, isso é algo que só o Estado pode fazer. Agora, saúde e educação, por exemplo, nem deveria ser responsabilidade do Estado. Isso deveria ser colocado para a iniciativa privada para que ela possa ganhar dinheiro sobre isso, explorar o lucro sobre isso.
Então, a ideia é que nem tivesse saúde pública e educação pública, tudo fosse privado, ou seja, as pessoas pagariam por este serviço e, consequentemente, uma outra ganharia por esse serviço. Não é papel do Estado esse tipo de coisa, tá certo? E ainda, no Estado mínimo, eles abrem para privatizações, ou seja, pegar algo que está sob controle do Estado e passar ela para o setor privado, privatizar. Então, o que é no neoliberalismo essa privatização? É uma concessão do Estado para exploração de algumas áreas que tradicionalmente fica com o Estado, como, por exemplo, abastecimento de água, abastecimento de energia elétrica, transporte, comunicação. Então, isso tradicionalmente ficava com o Estado. No neoliberalismo, no Estado mínimo, eles acham que deve ser, então, tudo isso deve ser passado para empresas particulares. Uma empresa particular deve trabalhar no abastecimento de água, no fornecimento de energia elétrica, trabalhar no transporte, trabalhar na comunicação, e isso não deve ter interferência do Estado. E aí, gente, esse modelo ele vai imperar por muito tempo, inclusive até hoje, tá certo? E essa ideologia neoliberal, ela vai organizar e nortear o que nós chamamos de globalização da economia. A globalização ela vai chegar com muita força quando a União Soviética vai acabar. Porque, veja, até o momento em que a União Soviética existia, o mundo é bipolar, capitalista, socialista. A União Soviética vai se fragmentar, ela vai cair. E aí esses países que pertenciam, que eram aliados da União Soviética, que eram países socialistas, vão agora ter que adotar um novo modelo, permitindo a entrada de dinheiro estrangeiro, de empresas e produtos capitalistas no seu país. Portanto, esse bloco socialista ele desaparece e torna-se um bloco capitalista apenas. Tá certo? Vão ser raras as exceções dos países que vão continuar no modelo socialista, porque a maior parte vai aderir ao capitalismo. Portanto, o capitalismo ele se sobrepôs aos modelos socialistas, tá certo? E aí, nesse novo modelo, a economia vai se tornar interligada. Ela vai interligar o mundo inteiro, transformando o mundo num grande mercado. Então, o que antigamente era um mercado regional, agora se tornou um mercado global. O mundo inteiro está conectado com um único mercado. E aí da globalização nós vamos ter alguns aspectos positivos e negativos. Por exemplo, aspectos positivos. Um aspecto positivo da globalização é poder levar inovação e tecnologia, como por exemplo transporte, comunicação, a medicina, para países que não têm condição de desenvolver. Então você tem um país que ele é muito pobre, não tem condições de desenvolver tudo isso, ele tem a possibilidade de comprar. Ele não consegue desenvolver tecnologia, então ele compra. É basicamente o que acontece no Brasil, por exemplo. Nós desenvolvemos muito pouco tecnologia. Nós praticamente não desenvolvemos tecnologia. Como nós não desenvolvemos tecnologia, o que a gente faz? A gente compra pronto de fora. Então, essa é uma vantagem. Nós temos acesso à tecnologia que nós não produzimos, nós compramos pronto. Certo? Então, é um ponto positivo. Agora, o neoliberalismo sofre muitas críticas. Não é, gente, porque o sistema capitalista neoliberal predominou, não significa que ele é perfeito, que ele é melhor. Tá certo? Que ele é o que tem de melhor, tá certo? Ele predominou porque ele teve mais força do que os outros, mas não significa que ele só tem pontos positivos. Algumas críticas que se tem à globalização e ao neoliberalismo é a grande interdependência da economia global. Ou seja, é muito fácil de acontecer crises nesse modelo e crises em escala mundial. Ou seja, a crise que se inicia num único país afeta todos os outros, tá certo? E isso nós podemos puxar lá, por exemplo, o exemplo mais clássico, que é aquela de 29. Aconteceu nos Estados Unidos, mas depois afetou o mundo inteiro. Aquele momento só não foi tão grave, não foi mais grave do que foi, porque a economia ainda não era tão globalizada. Agora, hoje não, a economia ela é totalmente globalizada. A crise de um país forte afeta todo mundo, certo? Então, a crise agora ela é sempre em escala global. E um outro problema que é crônico desse modelo é a questão do desemprego, que já não é mais cíclico. Antes da globalização e do neoliberalismo, gente, o desemprego acontecia, só que ele acontecia em oscilações. Em alguns momentos esse desemprego era maior,
Em outros momentos esse desemprego ele é menor, tá certo? Sempre vai existir, mas oscilava, era cíclico o índice de desemprego. Agora o desemprego ele é estrutural, ou seja, ele faz parte do modelo e ele é crescente. Basta a gente pegar as estatísticas, claro, né? E isso tudo porque uma mudança numa empresa, ela pode afetar um setor inteiro. Uma grande empresa, ela pode afetar o setor inteiro. E mais do que isso, dentro da própria empresa, se um setor da empresa desaparece da noite para o dia, por quê? Porque teve uma mudança na sua estrutura. Um setor da empresa ela não é mais necessário, então você elimina, certo? Por exemplo, vamos supor que uma empresa tinha lá um setor de contabilidade, que cuida então da finança da empresa. De repente essa empresa acha mais barato, ao invés de ter um setor de contabilidade nela, de contratar uma empresa que vai prestar esse serviço. Então o que ela faz? Ela desmancha esse setor. Ela simplesmente elimina esse setor. Por quê? Porque ela vai contratar uma outra empresa que é mais barato para fazer esse mesmo trabalho, tá certo? Ou quando a gente faz uma automatização dos sistemas, que é o que mais acontece nos dias de hoje, que é o seguinte: a empresa ela substitui trabalho humano por trabalho automatizado, por máquina. Então aquilo que o ser humano fazia, agora é feito por máquina numa velocidade muito maior. Ou seja, não preciso mais daquele funcionário. Tudo isso gera desemprego, tá certo? Então, o desemprego nesse modelo, ele é crônico, ele é estrutural. E o que agrava ainda mais a situação é que, além do desemprego ser crônico, normalmente a gente atribui então a responsabilidade pela geração de emprego para o Estado, mas os neoliberais não querem que o Estado interfira nisso. Certo? Então, nós temos aí um sistema que meio que se engole, ele meio que é autodestrutivo, porque ele não quer a intervenção do Estado, mas o Estado é o único capaz em gerar emprego nesse momento, tá certo? Nessa situação. E aí, essa grande massa de desempregado, eles não conseguem se recolocar no mercado de trabalho, que é um problema que nós temos, por exemplo, hoje no Brasil. No Brasil, hoje, o que predomina é o modelo neoliberal clássico, certo? É um modelo neoliberal bem explícito, que é contra a intervenção do Estado na economia. E aí, o desempregado que perde, a pessoa que perde o emprego e não consegue trabalhar de novo, ser contratado, vai ter que passar a fazer bico, que é aquela pessoa que era empregada num lugar, perde o emprego, vai ter que vender coisa na rua, vai ter que, enfim, fazer um bico, algum ou outro, coisa que não está relacionada à sua profissão, ou vai aceitar ser contratado por uma empresa que vai registrar ele tudo certinho, mas uma profissão que é diferente da sua, certo? Então, por exemplo, uma pessoa às vezes é formada lá em licenciatura, era professor, perdeu o emprego, aí vai trabalhar, sei lá, de vendedor, uma coisa que não tem nada a ver com a sua profissão, por falta de opção, certo? E em casos mais graves, gente que não tem formação, caso bem grave, vai pedir esmola, porque não tem mais outra fonte. Ou alguns até caem na criminalidade, porque não tem outra fonte, tá certo? E aí violenta a sua própria dignidade, tá certo? Então, são críticas que se faz a este modelo que existe do neoliberalismo e também ligado à globalização. São coisas que geram essas crises. Um outro ponto importante, que a globalização faz com que as grandes empresas pensem na produção em termos globais e não mais locais, como era antigamente. Então, por exemplo, a matéria-prima ela já não é mais adquirida no lugar que se produz. Ela pode ser adquirida no lugar onde se vende aquele produto. Então, você tem um lugar que é rico em matéria-prima, mas não tem empresa ali. Então, o que a empresa faz? Ela vai lá, tira essa matéria-prima, leva para um outro lugar, transforma a matéria-prima em produto, depois devolve ali com o produto já acabado. E a matéria-prima, o que vai definir, então, aonde as empresas vão buscar essa matéria-prima é o preço. Aonde tiver matéria-prima mais barato, eu compro. Então, o que vai definir a compra da matéria-prima é isso, é o lugar mais barato. Só que agora não é mais ali regionalmente, nós estamos falando do mundo inteiro, certo? Qual é o país que vai me vender mais barato? Essa que é a ideia. O local da produção, onde vai se fazer o produto, não precisa ser mais no país do dono. É no lugar onde oferecer melhores benefícios fiscais. Então, por exemplo, uma empresa que é lá dos Estados Unidos,
Vai ver aí, eu quero montar uma empresa, onde que eu vou montar uma empresa? Qual país que vai me oferecer mais benefícios? Ou seja, vai me isentar de imposto, vai me dar terra para construir, um lote para construir, enfim, vai me dar benefício. O que me der maior benefício, eu vou lá e construo a minha fábrica, porque aí eu vou gerar emprego para a população local. O lucro dessa empresa, evidentemente, vai lá para os Estados Unidos, se a empresa for norte-americana, né? Se for estadunidense, mas é aqui que vai ter o trabalhador. E aí, além disso, é onde tem a mão de obra mais barata, certo? Por isso que muitas empresas optam em se instalar em países que têm uma população grande. Porque, gente, mão de obra é produto no capitalismo. Lembre-se da lei da oferta e da procura, quanto mais disponível, mais barato é. Mão de obra é a mesma coisa. Quanto mais mão de obra disponível, mais baixo é o salário, mais barato é essa mão de obra. Portanto, montar empresas em países que tem uma população muito grande, ou uma população que tem uma população de muitos desempregados, isso é muito bom porque torna o salário mais baixo, a mão de obra se torna mais barata. Então, agora o capitalista, o dono da fábrica, na hora de fazer o seu negócio, ele vai pensar nisso. Primeiro, aonde que eu vou comprar, aonde eu vou instalar minha fábrica? Aonde tiver mão de obra mais barata e onde me oferecer mais benefício. Onde vou comprar matéria-prima? Onde a matéria-prima for mais barato. E aonde eu vou vender? No maior lugar possível, o maior número de lugar possível. Em todo lugar, se for possível. Tá certo? Para fazer com que o produto... E aí, por que ele faz essa busca sempre pelo mais barato? Porque, claro, para que o produto dele seja o mais barato. Se o produto dele for mais barato, as pessoas vão querer comprar esse produto mais barato, portanto, ele vai ter um preço competitivo. A empresa que consegue fazer isso e ter um produto mais barato, ela vai terá mais benefício do que uma empresa que é local. Imagina uma empresa pequena que ele não tem tantas opções, ele precisa montar a empresa naquele lugar, ele precisa comprar matéria-prima naquele lugar, ele vai vender naquele lugar. E aí lá na prateleira do mercado, o produto de uma empresa local vai estar ao lado de um produto de uma empresa que foi montada, espalhada pelo mundo inteiro. E essa empresa que está espalhada pelo mundo inteiro, como ela produz mais, o preço dela é mais barato. Então quando você vai lá no mercado e olha, você vai optar pelo mais barato, você não quer saber se aquilo ali é importado, se não é, onde que é feito, onde que não é, qual a empresa que é. Você vai no mais barato, sobretudo quando a qualidade é muito próxima, tá certo? Então, o lucro dessas empresas maiores é ainda crescente, tá certo? Então, o produto no final vai ser vendido em diversos países, tá certo? Agora, tudo isso aconteceu graças a pelo menos 2 setores importantes, comunicação e transportes. Não é à toa que nas últimas décadas foi o setor que mais cresceu, porque eles são base para o mundo globalizado. A internet que o diga. Então hoje você consegue fazer uma reunião com pessoas espalhadas pelo mundo inteiro como se estivessem na mesma sala. A comunicação está em altíssima velocidade. E o transporte também consegue transportar através de navios, aviões, etc., cada vez mais rápido e cada vez com mais quantidade, cada vez mais barato. Então, todo esse modelo de globalização foi possível por conta da comunicação e do transporte. Então, gente, basicamente, nós vimos nessa primeira aula a retomada do neoliberalismo, que é o modelo que vigora, e na próxima aula nós vamos ver a crise do socialismo, o socialismo se desmanchando. Então, enquanto o neoliberalismo vai fortalecendo, o socialismo vai enfraquecer, tá certo? E aí vocês vão começar a perceber que essa disputa ideológica, claro, em algum momento teria fim entre o capitalistas e socialistas, e essa disputa, essa briga ideológica, ela permanece até hoje, tá certo? Os que já estão no poder tentam ampliar esse poder para nunca sair de lá, e os que estão fora tentar recuperar esse poder. Mas sempre, perceba, há uma complexidade aí, sempre fazendo adaptações, mudanças para o mundo atual, certo? O neoliberalismo é neoliberalismo porque se adaptou lá do liberalismo clássico. Isso vai servir para o socialismo, para as esquerdas e assim por diante para os dias de hoje. Então, é sempre com transformações. E claro, para nós percebermos isso, tem que estar atento com os acontecimentos do mundo atual. E isso que eu estou falando para vocês nesta aula já é coisa do nosso cotidiano, por isso a atenção é ainda maior. Para entender os nossos dias de hoje, essas matérias são extremamente importantes. Portanto, dúvidas, revejam novamente ou mande suas perguntas que eu posso tentar
ajudar.